rivalidade, história, paixão, orgulho. Esta série explora os confrontos mais amargos do futebol. Este é o Rivalidades. E também a eterna briga entre Benfica e Sporting para saber quem é o melhor time da capital de Portugal. Não há palavras. O Sporting é tudo nesta vida. Os adeptos do Benfica são os do mundo. Por isso o Benfica é o maior clube do mundo. O Benfica é o maior em todo lado. O Benfica é o maior. O Benfica é o maior. É que nós somos gente e eles não são. Eles são animais. Percebes? É que assim, ser do Sporting é uma dádiva. Ser do outro clube é um erro genético. É um sentimento que não dá para explicar. Ser do Sporting é diferente. O Sporting é o maior. Sporting sempre. Nós amamos este clube como ninguém ama. Temos uma paixão por este clube, damos a vida para este clube. Somos os maiores! Benfica Sporting, ou Sporting Benfica, a ordem é arbitrária, é o grande cartaz de Portugal. O jogo entre os dois entusiasma o país e divide o país ao meio. E nós em Portugal, eu costumo dizer que um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica é o derby de todos os dérbis, é o partidazo. Um Sporting Benfica ultrapassa Lisboa, ultrapassa o país. O derby seja mais apetecível para todos. É um jogo em que os jogadores, todos eles querem jogar. Um derby é um derby. Podem estar as duas equipas nos dois últimos lugares, que é sempre um Benfica Sport. Lisboa, capital de Portugal e uma mina de ouro de história cultural. Mas também uma cidade do futebol e lar de dois gigantes da Europa, Benfica e Sporting. O Sporting era a equipa, o clube dos aristocratas, dos ricos, e o Benfica era o clube do povo. Então essa fama foi crescendo. Aliás, em Portugal diz-se, quem não é do Benfica não é bom chefe de família. Tudo começou aqui. Fundado em 1908, o Benfica é o resultado da fusão entre o Sport Lisboa e o Grupo Sport Benfica. Era a classe trabalhadora representando sua própria região. Mas poucos acreditariam que 50 anos depois o clube se tornaria um colosso do futebol português. Eram homens do povo, gente que não tinha a grande expressão financeira e que entendeu que Lisboa precisava de um clube popular. Não sabiam eles que estavam a criar aquele que viria a ser, muitos anos depois, um dos clubes maiores do mundo. Viaja até o lar do Sporting, o rico distrito de Alvalade, e a diferença não poderia ser maior. Fundado em 1906, sustentado pela fortuna do Visconde de Alvalade, o Sporting era o time da elite. As pessoas que faziam parte do Sporting era da alta sociedade, era gente do Exército, da Marinha, de médicos, engenheiros, tudo mais virado para a aristocracia do que propriamente o Benfica. Isso, daí a razão de serem tratados dessa maneira. O Benfica era mais do povo, com mais gente, com mais seguidores, mas o Sporting era tido como o clube da aristocracia, digamos assim.
Foram os aristocratas do Sporting que saíram na frente. Nos anos 40 e 50, o Benfica não era a melhor equipa, era o Sporting. Falava-se muito em Portugal da linha atacante do Sporting, que ficou conhecida como os 5 violinos. Jogadores extraordinários. Travassos, Peroteo, Albano, Jesus Correia e Vasquez. Os 5 violinos. O que quer dizer que esses jogadores eram jogadores que tinham um prestígio muito grande, não só em Portugal como na Europa. Tive o privilégio de jogar com eles, casos do Vasco, casos do Travassos, casos do Albano. Jogadores que eram do top do futebol europeu. Mas tudo mudou nos anos 60. Uma revolução no futebol estava começando. A década de 60 não marcou só o Benfica, como marcou a época dos Beatles, a época, enfim, uma época fabulosa. Eu creio que a década de 60 foi realmente a década mais importante do século XX. Os anos 60 foram revolucionários em todos os sentidos e o futebol português não ia ficar de lado. A década foi marcada por uma mudança de poder em Lisboa e pela era de ouro do Benfica. De ser o equivalente pobre do Sporting, o clube repentinamente se tornou uma grande potência do futebol europeu. O herói da torcida foi um imigrante moçambicano conhecido como Pantera Negra. Os outros o chamavam de Eusébio. A partir da década de 60, quando o Eusébio começou a jogar no Benfica, se alterou. E o Benfica passou a ser hegemónico. No terreno do Benfica, o Benfica tem mais do dobro, mais de 2 vezes as vitórias do Sporting. Mas este registro acontece sobretudo a partir da década de 60, a partir daquela que eu chamaria a era Eusébio. José Augusto foi outra estrela do time e um dos primeiros zagueiros do mundo a pensar no ataque. Mas ele ainda teme o homem que juntou a velocidade e a força e levou o Benfica ao topo. Foi um privilégio que tive acompanhar e ser colega do Eusébio, como de outros grandes jogadores que o Benfica teve. Foi realmente um privilégio ter ajudado a que o Eusébio tivesse realmente uma carreira bastante grande e que o tenha levado a ter sido o melhor jogador de futebol português de todos os tempos. Depois de 15 anos cheios de gols no Benfica, Eusébio se tornou uma lenda para o clube e para o país. Mas de acordo com seu amigo de infância, Hilário, ele poderia facilmente ter jogado pelos rivais do Sporting. Eu falei com o doutor, o presidente do Sporting. Doutor, há um miúdo muito jeitoso em Moçambique, que é lá do meu bairro. O doutor podia contratá-lo. E o doutor disse, não, eu não lhe contrato, ele vem fazer teste. Naquela altura tinha que vir fazer experiência, treinar para a gente ver se é bom ou não é bom. E o Eusébio, telefonei-lhe e disse, tens que vir fazer teste. O Eusébio disse, não, eu não vou fazer teste, porque eu sou o melhor jogador do Sporting. Ao invés disso, o amigo de Hilário foi para o vencer tudo. 2 Copas dos Campeões, 11 títulos na Liga, jogador europeu do ano em 1965 e melhor marcador da Europa em 68. Hilário se lembra bem do derby daquele ano. Ele estava marcando Eusébio naquele dia. Cara de sorte. Há uma jogada do lado direito que estou eu a marcar o Eusébio e dou um pequeno espaço ao Eusébio. E o Eusébio levanta a cabeça, olha para o Carvalho estava adiantado e nem chutou, picou a bola e o Carvalho foi buscar dentro da baliza. E eu fiquei arrependido de não ter caído em cima do Eusébio para ele não pensar, porque eu deixei o Eusébio pensar aquilo que ia fazer. E foi nessa situação que o Eusébio conseguiu fazer o gol. O sucesso do Benfica nos anos 60 ultrapassou a fronteira. Logo, eles se tornaram uma potência do futebol europeu e tiraram a hegemonia do Real Madrid na Copa dos Campeões.
Na década de 60, o Benfica está em 5 finais dos campeões. Vence 2, perde 3. E aí o Benfica transformou-se num clube de dimensão mundial, com adeptos em todas as partes do mundo. Não apenas adeptos portugueses, mas de outras nacionalidades que ficaram siderados com o futebol praticado pelo Benfica. A importância mundial é notada até hoje. O Derby de Lisboa é assistido ao redor do mundo. O Benfica afirma ter mais de 160 mil membros associados pelo mundo, mais que qualquer outra equipe. O Benfica é o clube mais importante em Portugal. O Benfica é mais do que um clube de Portugal, que cerca de 60% a 70% dos portugueses são do Benfica. O Benfica foi o primeiro clube em Portugal, o primeiro clube português a ter efetivamente dimensão mundial. Foi aqui no Estádio da Luz que Lisboa viu um de seus momentos mais humildes. É uma ideia comum de que o melhor time perde o Derby de Lisboa. Isso não podia ser mais real do que em outubro de 1965. Os jogos Benfica-Sporting são sempre jogos imponderáveis. São sempre jogos que a equipa que está melhor é a equipa que normalmente não ganha. O Benfica em 65 realmente tinha uma equipa, tinha a equipa da década de 60, e toda a gente dizia que pronto, o Benfica era favorito, o Benfica tinha melhor equipa, o Benfica ia ganhar. E fomos surpreendidos. Em uma tarde chuvosa de outono, Eusébio e seus companheiros de equipe foram humilhados pelo Sporting em um jogo que marcou a memória dos torcedores portugueses. O que aconteceu nesse jogo foi uma coisa inesperada. Uma coisa inesperada, estava um dia de muita chuva, um campo enlameado, e o Benfica tinha um guarda-redes, que era bom guarda-redes, mas era um guarda-redes muito pequeno. E o Lourenço, que era um jogador muito frio, um jogador que não estava, os derbys que para ele não chocavam, naquele dia estava inspirado. Estava inspirado. Lourenço marcou 3 gols na famosa vitória de seu time por 4-2. O Benfica podia dominar a Europa, mas o Sporting não ia deixar a torcida local adversária se gabar disso com tanta facilidade. Eles conseguiram a vitória e ainda levaram o título daquele ano. Não há favoritismo no Benfica Sport, quer na Luz, quer no Alvalade. Portanto, são jogos sempre de espera do que venha a acontecer e, portanto, não há certeza sobre nada. Poucos clubes têm o status que tem o Benfica. Tudo é feito diferente, incluindo o mascote. Uma águia é solta antes do jogo em todas as partidas em casa. Ela circula o Estádio da Luz, simbolizando o orgulho que o clube tem do seu passado glorioso. Los equipos adversarios, cuando ven volando el águila, evidentemente les afecta, porque ya sabemos bien que es importante levantar la autoestima del equipo, ¿no? Y en este momento, cuando vuela el águila, como ya sabes, el estadio hierve. Contagia a las personas, sube la autoestima de los jugadores y evidentemente es positivo. A transmissão do símbolo do clube, a águia é o símbolo do clube, e a águia, penso que andava um bocado adormecida, ou estava fechada, agora a águia voa, e eu penso que espero bem que o Benfica também voe. Não há semana como a anterior ao derby lisboeta. Em interação e pressão, o jogo é o ponto alto para a temporada de qualquer jogador. O jogo contra o Porto também é grande, mas o derby de Lisboa é aquele que os jogadores querem vencer.
a rivalidade e os derbys são muito empolgados com a imprensa logo durante a semana e as pessoas comentam e falam, fazem apostas com dinheiro para ver quem ganha e quem não ganha. Tudo isso, parecendo que não, também mexe com os jogadores, porque também acabam por viver esse empolgar desse derby. Em um país de 11 milhões de pessoas, 9 milhões afirmam torcer por um dos dois gigantes de Lisboa. É um jogo que atrai a atenção do país todo. Cobrindo cada segundo está a imprensa portuguesa. Every journalist is looking for a different angle. Every journalist is looking for a different picture. And you have to be careful. You have to be careful on Derby Day abroad because you can't be seen to be stoking the fire in any shape or form. Geralmente num jogo começa-se a falar 2, 3 dias antes, um jogo normal de campeonato. Um clássico começa-se a falar 15 dias antes, portanto começa-se já a preparar. Depois os médias, portanto durante toda a semana, entrevistas, comentários, portanto tudo isso faz com que o jogador se prepare de forma diferente. Eu acho que às coisas 5 era... E como em qualquer derby, os fãs são os protagonistas. Eles gostam deste jogo mais que qualquer outro. Vencer significa dominar Lisboa pelos próximos 6 meses. É evidente que a moldura humana do estádio é completamente diferente, tem muito mais gente e daí muitos jogadores transportam a pressão que se vive durante a semana antes do derby para o próprio jogo. Não há muitas visões melhores do futebol do que o Estádio da Luz lotado, que já foi o maior da Europa. Aquele solo é conhecido como uma catedral, onde os torcedores vão para idolatrar seus heróis. Ambiente louco. O Estádio da Luz nessa altura comportava para cima de 70 mil pessoas. Era realmente um espetáculo, era um espetáculo dentro de outro espetáculo, não é? The old Stadium of Light was a very unique stadium, a tier after tier that just seemed to disappear into the clouds. And when that was full, it generated a fabulous atmosphere. There were wonderful games to be associated with. Depois de dias gloriosos dos anos 60, o futebol português entrou em decadência nos anos 70 e 80. Os dois clubes ainda dominaram a cena doméstica, mas com o declínio da geração de ouro portuguesa, nenhum dos clubes atingiu o topo nesta era. Nos anos 70, Benfica e Sporting não estavam no seu melhor. Aliás, o Benfica continuou a dominar nos anos 70, mas já foi o declínio. O futebol de Benfica e Sporting nos anos 70 caiu porque acabou essa geração dos anos 60. A preocupação maior estava nos treinos do Benfica. O clube esteve por certo tempo entre a elite mundial, mas passou por uma queda repentina no seu futebol. A derrota em um derby em 1980 e o terceiro lugar na competição indicaram mais uma baixa. O grande objetivo no princípio do ano é o Benfica ser campeão nacional. Claro está que nesse ano foi um ano de um bocado de transição, houve jogadores que vão no final de carreira, portanto, e o que é certo é que o Benfica houve ali um período bastante mau. E pronto, e terminámos em terceiro, o que é, como você pode imaginar, em termos de público, em termos de clube, em termos de prestígio, em termos até de poder financeiro, foi, de facto, uma catástrofe, foi uma perda muito grande. Mas o futebol é assim mesmo, não é? Durante esse período, uma nova força no futebol português apareceu, dessa vez do norte industrial. De 1985 em diante, o Porto finalmente passou a ser parte dos 2 melhores do país e transformou a Liga Nacional. There was a feeling, because Benfica are the biggest club with the most supporters, that they were entitled to be winning championships, and a Porto from the smaller city and being the smaller club, they sort of ruined the party for Benfica at that time. And I think since I was there, Benfica have won a championship once, and a Porto have been dominant. Em 1984 e 1999, o Porto venceu a Liga impressionantes 11 vezes. Sua dominação coincidiu com períodos ruins para os dois clubes de Lisboa.
E é curioso referir que esses 18 anos de interregno do Sporting coincidiu com os 18, 20 anos de grande hegemonia do Futebol Clube do Porto. Ou seja, o Sporting vence em 82 e depois começa a grande hegemonia do Futebol Clube do Porto, uma máquina de ganhar títulos de campeonatos e taças. Mas Benfica e Sporting ainda apresentam grandes clássicos, como o de maio de 1994. Um jogo que iria decidir o campeonato daquela temporada. Os times se enfrentaram no estádio José Albalade do Sporting e fizeram uma partida com 9 gols emocionantes. Nós sabíamos que se perdêssemos esse jogo, que dificilmente poderíamos ser... E, na generalidade, ninguém acreditava que nós fôssemos capazes, depois do desaire que tivemos em casa, fôssemos capazes de ir ao Alvalade, conseguir ganhar. Havia uma grande expectativa à volta desse jogo. O Sporting montou um time cheio de estrelas para tentar ganhar seu primeiro título em 12 anos. Mas para ser fiel à tradição do derby lisboeta, quanto melhor o time, mais longe suas chances de garantir a vitória. Seus ilustres vizinhos tinham outras ideias. Em especial, João Pinto, que deixou sua marca na vitória do Benfica por 6-3, com um recorde de 4 gols. E acabámos por perder 6-3, onde tivemos a ganhar, e realmente foi um derby para mim muito triste, porque parece-me que, em termos de plantel, era um plantel muito mais com grande qualidade, e parece-me que perdemos uma grande oportunidade de podermos ser campeões. O clássico sugeriu que o futebol ainda estava vivo e próspero em Lisboa, mas seria o último triunfo do Benfica em mais de uma década. Para o Sporting, a espera também pareceria interminável. De fato, apenas em 2000, 18 anos depois do triunfo anterior, o Sporting pôde ser chamado de principal clube do campeonato português. E repetiram o feito 2 anos depois. Depois de anos de tentativas fracassadas, parecia que o Sporting estava de volta. A vitória era ainda melhor porque seus grandes rivais não estavam bem. O Benfica não vencia a Liga desde 1994. Mas em 2005 eles também encerraram a má fase, graças a uma vitória controversa no derby do final da temporada. Não traz lembranças boas para nós porque estávamos na luta direta pelo título nacional e perdemos um jogo que não merecíamos ter perdido. O Sporting podia ter motivos para reclamar, mas a vitória do Benfica e seu sucesso na Liga mostraram que o futebol em Lisboa não estava pronto para morrer. E daí ficou o caminho aberto para na última jornada o Benfica se sagrar campeão. Apesar do recente renascimento do futebol em Lisboa, não há sinal de que nenhum dos times retorne em um futuro próximo à glória dos anos 60. Até lá, a história e tradição dos dois continuará sendo de grande importância. A sombra de Eusébio e do grande Benfica dos anos 60 talvez nunca esvaeça. Agora depende de ambos os clubes, especialmente do Benfica, reviver sua história para que o futebol português possa reaparecer como uma potência na Europa. E a força do Benfica é muito, muito forte, porque não é só nacional, é para além de Portugal. E realmente o Benfica, quando continuar com regularidade a estar na Champions, a lutar todos os anos pelo campeonato, vai com certeza trazer ainda mais adeptos, vai com certeza ter ainda mais força, de consequência, em termos económicos melhores, para poder melhorar a qualidade do seu plantel, para poder, mais cedo ou mais tarde, espero que o mais cedo possível, de poder ter a dimensão que o Benfica teve, por exemplo, nos anos 60. Se isso irá acontecer é difícil dizer, mas uma coisa é certa. O derby Benfica e Sporting, com suas paixões e tradições, irá continuar como o grande evento de Portugal.
você esteve na companhia de Luiz Alberto Volpi. Não perca a continuação da série Rivalidades.